Oi, pessoal! Estamos aqui iniciando mais um Mentes Forenses, o podcast da vida mental. Estamos hoje com o professor Jorge Trindade. Ele é ex-procurador de justiça, advogado, doutor em psicologia e parecerista. Ele é diretor do Instituto de Psicologia Jorge Trindade. Boa tarde, professor! Boa tarde, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigada por estar conosco hoje. Vai estar falando sobre a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, que entrou em vigor agora no dia 27 de maio. Professor, pode nos falar um pouquinho do que se trata essa resolução? A resolução do Conselho Nacional de Justiça, que recebe o número 487 de 2023, que entra em vigor agora, é aquela que regulamenta uma lei anterior que estabelece a política antimanicomial do Poder Judiciário. Certo. E quais são os fundamentos dessa resolução, professor? O que fundamenta ela? Quais são as bases que ela atua? Muito bem. De longe, essa proposta antimanicomial, ela já encontrou fundamentos teóricos nos escritos da antipsiquiatria, né? Em Franco Basaglia, italiano, Goffman, que é conhecido de todos, com a questão das prisões, com Foucault e outros autores bem conhecidos. Mas ela está baseada na dignidade da pessoa humana, esse princípio fundamental. Ela está baseada na proteção de direitos fundamentais, assim como nos direitos humanos e às liberdades individuais. Ela se opõe, evidentemente, a qualquer forma de tratamento cruel e apenas cruéis também, assim como ela adota um modelo de natureza mais assistencial no âmbito da saúde mental. Sim, professor. E me explica um pouquinho, né? O senhor estava falando dessa questão, né, da saúde mental, do cuidado, da assistência. Qual é a sua opinião sobre as casas, né, que ainda mantêm esse regime manicomial? O que o senhor pensa disso e desse funcionamento? Muito bem. Nós já sabemos muito claramente de tudo aquilo que não deu certo dentro dessa proposta tradicional, clássica, histórica, que é o modelo manicomial. Portanto, esta resolução que regulamenta uma lei anterior, a qual instituiu a política antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário, ela vem demonstrar tudo aquilo que já faliu, tudo aquilo que não deu certo. Portanto, o modelo antimanicomial é aquele que aponta para novas possibilidades. Porque o que aconteceria se não fosse isso, nós já sabemos. Há uma exclusão do sistema tradicional, há um sistema do fechamento do indivíduo, que também exclui novamente da sociedade, das relações familiares, do trabalho, e, sobretudo, diminui a pessoa humana. Portanto, a resolução vem, em outras palavras, dizer nada mais, nada menos que um modelo manicomial não serve efetivamente para curar a doença mental. Ele serve, isto sim, para excluir, para diminuir a dignidade do homem. Ele serve, num certo sentido, para destruir as potencialidades que todos nós, como pessoa humana, somos portadores. Professor, perfeito essa sua colocação, essa ideia, né, da humanidade, mas a gente percebe que muitos, né, muitos movimentos em algumas pessoas entendendo a resolução como algo que vem não para o bem, né, não para proteger, como o senhor colocou, para cuidar, mas sim para colocar, né, as pessoas falam bandidos na rua, essa percepção. O senhor pode explicar um pouquinho essa distorção dessa percepção? Olha, com todo o respeito por opiniões em sentido contrário, essa visão parece que ela não encontra substrato na realidade. A resolução, efetivamente, não se propõe a colocar pessoas sem condições no ambiente de trabalho,
no ambiente da família, ou, como se diz popularmente, colocar as pessoas na rua. Não se trata disso. Se trata de resgatar a dignidade da pessoa humana, daquelas pessoas que possuem um sofrimento mental, um sofrimento psíquico, transtornos mentais e que não serão recuperadas, nós já sabemos, dentro daquele modelo manicomial, aquele modelo excludente, aquele modelo que não conseguia resgatar nada da condição da pessoa humana. Então, não se trata, em hipótese alguma, de uma previsão incongruente, incoerente, precipitada, que colocaria qualquer risco para a sociedade. Isto é um programa, é uma política que está muito bem estruturada, com critérios muito bem delineados e muito claros, com muita responsabilidade e que já chega, digamos assim, numa boa hora, mas que também já é uma hora tarde, já deveria ter vindo antes, porque a lei que dá guarida a essa resolução já é uma lei tem alguns anos e que não foi ainda implementada. É exatamente isto que a resolução vem regulamentar e, num certo sentido, dinamizar, colocar em prática isto que nós sabemos que é uma outra possibilidade, um outro olhar, uma outra maneira de ver aquilo que nós já sabemos que a política manicomial faliu e fracassou. Perfeito, professor. E, professor, mais uma pergunta. O senhor sabe me dizer se existem outros países que já aplicam esse tipo, né, de modelo com sucesso? Isso já existe em outros países? O Brasil está adotando isso também de algum modelo dessa forma? Bom, a questão da teorização desses modelos que vem pela antipsiquiatria já teve na década de 1970, 60, né, os seus propósitos cumpridos em países como a Inglaterra, como a França, como a Itália. Em Portugal, há uma lei similar à brasileira. A brasileira é, sem dúvida, mais moderna, mais arrojada, num certo sentido, mas isto não é nenhuma disposição que vem contrariar a questão do desenvolvimento, da evolução histórica da humanidade. Não é nada disso. Nós estamos, ao contrário, a resolução e a lei que institui a política manicomial é aquilo que vem para ser compatível, inclusive, com os ditames de um país democrático. Por quê? Porque o modelo fracassado, falido, que é o modelo manicomial, nós sabemos que ele é rigorosamente incompatível com a democracia. Certo, muito interessante, né, esse ponto de vista, doutor. E quem é que essa resolução visa proteger? Então, quem mais que passa a ser protegido diante dessa resolução, professor? Além das pessoas que possuem transtorno mental e estão em conflito com a lei, ela se estende também para os adolescentes em conflito com a lei, para os dependentes de álcool e de outras substâncias e, de uma maneira mais amplificada, para todos aqueles que demonstram, que comprovam um sofrimento psíquico em razão do modelo manicomial, do modelo de fechamento. Então, há uma ampliação da lei e da resolução no sentido de proteger essas categorias que são, digamos assim, apresentam maior vulnerabilidade social. Entendi. O senhor falou, né, da reestruturação e muito bem colocou da questão antimanicomial, mas se essas pessoas não vão estar, então, né, recebendo tratamentos em casas de custódia, em manicômio, qual é o tipo de tratamento que vai garantir aonde elas serão tratadas e quais são as garantias desse tratamento, professor? Bom, o tratamento que se estima e que tem fundamentadas razões científicas para que se apresente melhor do que aquele que já não deu certo, é um modelo não fechado, não institucionalizado, não manicomial, onde a pessoa que tem transtorno mental irá receber
uma abordagem, um tratamento humanizado, né, de características de integração social, de integração laboral, de integração familiar, que é tudo aquilo contrário ao modelo excludente, que é a proposta manicomial. Então, o modelo antimanicomial é justamente para acolher as pessoas que têm transtorno mental, sofrimento psíquico, que se encontram em confronto com as normas vigentes e, assim, dar uma nova perspectiva de recuperação, de restauração, talvez recuperação não seja a melhor palavra, mas de restauração da vida de todas essas pessoas. Excelente, professor. E para nós finalizarmos aqui, né, a resolução entrou agora em vigor no dia 27 de maio, né? E quais são as mudanças efetivas que a gente pode esperar na prática? O que o senhor acredita que essa resolução vai trazer, principalmente para os operadores de direito que trabalham nessas causas, né, enfim, na defesa das pessoas adoecidas e que cometeram crimes? O que o senhor acha que vai impactar, então, na prática a resolução? Num certo sentido, essa resolução ela vem, num certo sentido, para inovar. Num outro sentido, não, porque a lei já já tem algum tempo. Então, é a implementação dessas novas condições. Essas novas condições passam por um tratamento, como eu disse, humanizado, né? Um tratamento que será realizado por serviços que a comunidade, o poder público, terá de ofertar a toda a sociedade, que é um modelo aberto e que também acaba com esse modelo de natureza punitivista, com esse modelo prisional. Então, as pessoas que se encontram nessas condições, elas vão ser colocadas nessa nova metodologia de atendimento. E isto implica no fechamento progressivo das instituições, das casas, que ainda apresentam esse modelo excludente de fechamento dos indivíduos, de enclausuramento dos indivíduos. Então, essas instituições progressivamente vão ser desabilitadas e novos serviços públicos serão ofertados com vantagem em relação àqueles modelos antigos. Porventura, as pessoas que tiverem essa condição de sofrimento psíquico, que demonstrarem essas condições e que, porventura, o poder público não dê conta de fazer a transição do modelo para o outro, bom, essas pessoas efetivamente não podem pagar um custo suplementar ao seu sofrimento devido, digamos assim, ao efeito tardio das providências do poder público. Então, no meu modo de avaliar, se porventura essas condições vierem a acontecer, é a utilização dos mecanismos jurídicos tradicionais. Aquilo que a liberdade for cerceada em virtude da não oferta dos serviços necessários, essas pessoas, seja por um mandado de segurança ou por algum outro instrumento jurídico, por um outro remédio jurídico, terão que ser colocadas imediatamente dentro do modelo novo, do modelo antimanicomial, ou, se nada disso funcionar, a liberdade ainda é o bem maior, é o nosso maior valor humano. Perfeito, professor. E uma questão que ficou aqui é assim, nós, né, da saúde, da área da saúde, o senhor como psicólogo jurídico, parecerista, nós aqui também da vida mental que atuamos, né, diretamente com esses casos, né, como é que a gente, na prática, pode estar auxiliando os advogados, né, tanto o Instituto de Psicologia como a vida mental, vamos auxiliar os advogados em relação à aplicabilidade da resolução? Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, operadores da saúde mental vão ter um papel primordial no âmbito da política antimanicomial, porque eles serão realmente os agentes que vão fazer o acolhimento, o tratamento e a modificação desses modelos tradicionais
para esses modelos efetivamente de tratamento e cura. Bom, para além disso, os profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos e outros, que também podem contribuir com avaliações psiquiátricas, avaliações psicológicas, terão novamente um papel fundamental, porque caberá a eles comprovar, demonstrar, através de avaliações, de laudos psicológicos, psiquiátricos, pareceres, a real condição de cada uma dessas pessoas. E, portanto, esses profissionais poderão trabalhar como avaliadores, ou seja, agentes de avaliação mental, psiquiátrica e psicológica, assim como produzir para os advogados, que são os que levam essas questões ao juiz, ao Poder Judiciário, instrumentar os advogados através de pareceres, eventualmente até de laudos, para que os juízes conheçam a real condição das pessoas que postulam os direitos a partir desta política antimanicomial. Então, os advogados, em geral, aqueles que são, digamos assim, os primeiros juízes da causa, aqueles que vão receber essas informações, poderão contar com serviços dos psiquiatras, psicólogos e outros operadores da saúde, serviços eventualmente particulares, privados, para fornecerem documentos fundamentados que sejam probatórios de uma determinada condição para que os operadores do direito fundamentem as suas petições. Sejam petições de liberdade, habeas corpus, mudança de regime, regime penitenciário, enfim, tudo aquilo que está garantido como direito dessas pessoas, que serão, evidentemente, defendidos, postulados pelos advogados e operadores do direito. Então, é nesse sentido que pode haver uma associação, né, uma colaboração dos operadores da saúde com os operadores do direito, para que essas realidades, essas condições sejam tratadas de uma forma adequada, com fundamentos, não só fundamentos técnicos, científicos, mas também dando fundamentos jurídicos para que os advogados tenham êxito nas suas postulações. Muito esclarecedor, professor. Muito obrigada por estar né, conversando um pouquinho sobre essa resolução conosco, nos explicando né, as diferenças, a importância dessa humanização, né, as mudanças que nós vamos ter aqui para frente e como nós, né, profissionais da área da saúde, vamos estar podendo ajudar, então, os operadores do direito e as pessoas, num geral, nesse sentido, que podem estar se beneficiando com a resolução. Gostaria de agradecer também o pessoal que nos acompanhou, dizer que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar deixando aqui embaixo as dúvidas e as perguntas. Também passar né, o contato do professor Jorge Trindade, lá do Instituto de Psicologia, vamos botar aqui embaixo no card. Professor, as suas últimas palavras, gostaria de finalizar? Vamos torcer, vamos dar as mãos para que todos possamos construir um mundo menos excludente, um mundo com mais reconhecimento do outro, com mais liberdade, com mais dignidade da pessoa humana. Obrigado, professor. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Até mais.